Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do nosso canal. Mais um vídeo top. Hoje nós vamos apresentar várias espadas. Primeiro eu vou apresentar mais especificamente duas gladios, que são aquelas espadas que os gladiadores romanos usavam na época do Império Romano, e vários outros povos também sob influência romana usaram essas espadas, as gladios, em diferentes conformações. Vamos mostrar outros tipos de espadas também, tá? E vamos desmistificar alguns mitos, algumas lendas que as pessoas acreditam sobre espadas, sobre objetos de combate. Então, para começar, gente, dá aquele like nesse vídeo, tá? Considera você curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, a gente sempre coloca assunto interessante para quem gosta de cutelaria, facas de churrasco, de pesca, de camping, afiação, cuidados. Se inscreve no nosso canal, comenta aí o que você achou do nosso vídeo. Vamos começar apresentando essas espadas aqui, que são as gladios, tá? Dois tipos, uma com um pequeno acinturamento na lâmina, um pequeno afilamento, depois alarguece a lâmina começa larga, afina, depois alarga de novo, tá? A gládio é essa espada que tem essa particularidade, essa guarda diferente, esse cabo diferente, normalmente tem uma bola na ponta, tá? Respeitamos as dimensões tradicionais das gladios, tá? Um cabo mais ou menos de 30 centímetros, onde o gladiador pode operar ela com apenas uma mão, mas ele pode operar com as duas mãos também, ok? E uma lâmina que variava de 45 a 60 centímetros, essa a gente fez com 55, ok? Vocês verem a madeira do cabo, madeira muito bonita, madeira muito brilhosa, um acabamento muito legal. E a lâmina que está cortando também igual navalha. Essa outra aqui também nós fizemos com as mesmas dimensões. Fiz um cabo um pouco mais curto, tá? Mas que dá para ser usado com as duas mãos também, ou com uma mão. Nesse nós fizemos a combinação de latão, jacarandá violeta e ipê preta. Essa madeira, todas as duas vão escurecer muito ainda, vão oxidar e escurecer bastante nessas madeiras, mas mantendo as rajas. Essa a gente fez um modelo mais popular. Essa filada era usada mais por gladiadores mais famosos, gladiadores que tinham seus patrocinadores, entre aspas, na época, tá? E a reta era usada mais por guerreiros, por soldados, tá? Porque era um pouco mais simples de se fazer. Mantivemos 50 e pouquinho de lâmina, uns 30, 27 de cabo,
mais ou menos. Para conhecimento de vocês, vou apresentar algumas outras espadas que a gente fez recente. Temos vídeos sobre essas outras, é só pesquisar, a gente tem vídeos sobre as outras espadas. Uma espada medieval com cabo de jacarandá, já uma espada com guarda dupla, full tangue. Fizemos um vazado. Ao contrário, inclusive, que muita gente pensa, essas espadas não eram tão pesadas, tá? Eram espadas normalmente leves, pesavam entre 800 gramas até 1 quilo, 1,5 kg normalmente, tá? Vamos mostrar para vocês a katana, que é uma espada de combate japonesa, tá? Uma katana, uma espada longa de combate, uma espada para guerra. Normalmente a pessoa já ia para a guerra, já sacava ela antes, quando ia chegar no combate. E a wakizashi, que é uma espada mais ágil, chamada espada companheira. É a espada que acompanhava o samurai no dia a dia. Ao contrário do que muita gente pensa, a katana não é a espada que o samurai usava sempre, é uma espada para guerra, para campo aberto. A wakizashi era a espada que acompanhava o samurai o tempo inteiro, né? Espada para ambiente fechado, uma espada para saque rápido. E isso é uma das coisas que nós vamos demonstrar a partir de agora. Eu vou dar uma pausazinha no vídeo, vou pegar as bainhas e vou mostrar para vocês algumas coisas, algumas considerações sobre espadas que muita gente não parou para pensar ainda, ok? Gente, então vamos lá, a parte dos mitos e das lendas. Muita gente gosta, muita gente me encomenda espadas grandes, espadas longas e acha que elas seriam mais efetivas, né? A espada do medroso, né? Existe um ditado que fala que quanto mais medo a pessoa tem, maior é a arma dele. E na verdade, as espadas antigamente, embora na internet você vê muito artigo falando que existiam espadas grandes, a minoria das espadas tinham grandes comprimentos de lâmina. A grande maioria das espadas tinham lâminas médias e até consideradas curtas, tá? Vou dar um exemplo, inclusive, aqui depois de uma arma de corte, vamos considerar uma espada, entre aspas, que os guerreiros de Alexandre o Grande usavam, os guerreiros macedônicos, que era a copis macedônica. Mas vamos lá, por que a Gladius foi a arma que conquistou praticamente todo o mundo antigo com o Império Romano? Quais os detalhes que faziam a construção da Gladius ser um sucesso? Primeira coisa, uma construção simples. Nesse modelo ainda fez uma coisa rebuscada, a gente vê muito na internet aqueles cabos arredondados, cheios de voltinhas, mas normalmente era uma madeira qualquer aqui, ou qualquer material aqui apenas para a mão não escapar, e qualquer madeira no meio sem grandes acabamentos. O gume, simples de se fazer, normalmente reto, corte dos dois lados, mas não precisava obedecer uma simetria perfeita, como a gente obedece aqui na cutelaria. E, principalmente, uma lâmina curta de 45 a no máximo 60 centímetros. A média era 50 centímetros. Por quê? Pelas leis da física, se num combate você precisar golpear com a sua espada, quanto maior for ela, eu vou pegar uma bainha aqui só para vocês entenderem e eu poder fazer a coisa sem acidente. Se essa espada, vamos supor que isso aqui seja espada, se essa espada vai pegar em outra espada ou em armadura ou em escudo, se ela for curta, ela vai ter menos chances de quebrar ou de dobrar no combate. Se ela for longa, quanto mais longa ela for, maior a alavanca, muito maior vai ser a chance dela quebrar ou dela dobrar. Hoje em dia a gente usa aços especiais para fazer as espadas, né? Eu, por exemplo, usei aqui o aço 6150, que é um aço de mola com um pouco mais de manganês na sua liga do que eu comparo ao 5160. Mas naquelas épocas, gente, idade antiga, idade média, não existia praticamente aço, tá? Essas histórias que existiam grandes artesãos, grandes cuteleiros que faziam os aços milagrosos é conta da carochinha. O material de que era feito esses objetos de corte praticamente era um ferro.
tá? Você poderia comparar, sei lá, um aço de vergalhão hoje em dia é melhor do que uma grande maioria. Existiam algumas exceções, existiam, mas eram poucas. Nenhum por cento das espadas conseguiam ser feitas com qualidade. Em um combate, a grande maioria das espadas que entravam em combate saíam ou quebradas ou tortas. Então, uma espada como essa romana, que era curta e mais robusta, com um eixo no meio mais largo, mais espesso, sem muito comprimento, sem muita frescura, sem muito lero-lero, a chance dela danificar era muito menor, tá? Tanto ela com esse pequeno afilado, quanto ela reta, então a chance era menor. Outro detalhe, gente, que uma espada curta, eu vou pegar a bainha aqui, a Gladius era usada no cinturão, o cinturão dos gladiadores era grosso, né, ele revestia o lombo do gladiador, então a gente fez esse passador grande na bainha, por causa da vestimenta do gladiador, e ela tinha que ser uma arma de saque rápido. Se ela fosse longa, o braço do gladiador não ia ter comprimento para fazer o saque com rapidez e já sair golpeando, já usar o movimento do braço no golpe. Se ela fosse longa demais, ele ia ficar a vida inteira tentando sacar ela. E nesse aspecto, eu vou demonstrar para vocês. Eu vi ontem na internet, inclusive na Wikipédia, algumas coisas erradas sobre espadas medievais. Essa espada aqui, por exemplo, que eu fiz, ela tem cerca aí de uns 90 centímetros, 85, tem menos de 70 de lâmina, tá? Menos de 70 de lâmina, deve ter uns 20 e poucos de cabo. Então não é uma espada longa. E você vê na Wikipédia falando que existiam espadas com lâminas de 1 metro, 1,20 m, e falava das espadas montantes que eram levadas às costas ou à cintura com 1,5 m e até 2 metros de comprimento. Agora eu vou fazer uma pequena demonstração para vocês e vocês vão raciocinar comigo se pode ser verdade isso. Vocês sabem que a cada geração nós vamos ficando maiores e mais fortes. Na Idade Média nem se comia direito, o pessoal passava fome. Então eu, por exemplo, sou uma pessoa média hoje em dia, eu tenho 1,73, 1,74. Na Idade Média eu seria uma pessoa acima da média de altura. Vou sacar essa espada aqui que tem menos de 70 de lâmina, deve ter 65, 68. Vou colocar na cintura e vamos fazer um saque. Olha só, eu já uso praticamente o meu braço todo. Se ela for muito mais comprida, eu não consigo sacar. Nas costas, ó, vou simular um saque das costas. É mais complicado, ó, vou segurar aqui, ó, vamos sacar das costas. É a conta, ó, eu estiquei meu braço todo para conseguir tirar ela. Se com uma lâmina de menos de 70 eu já tive que esticar todo, como que a pessoa carrega uma espada de 2 metros se ela só tem 1,70 m, 1,80 m, e como que ela saca nas costas? Então, gente, espada longa existia, tá? Era usada? Era, mas tinha que ser na cintura, com muita dificuldade para o saque, só para campo aberto e quando o guerreiro tinha chance de sacar primeiro, tá? E além disso, é aquilo que eu falei, os aços daquela época tinham uma resistência ridícula, tá? Era inviável um artesão conseguir carbono suficiente e também sabedoria para saber que esse carbono que dava resistência no aço, para fazer um aço de alta resistência. Então, tanto pela estrutura da lâmina, quanto pela leveza que ela ia ter, e se ela fosse pesada demais, ela não ia ter agilidade, se ela fosse comprida demais, não ia ter agilidade, ia dobrar, ia quebrar, as lâminas não eram tão compridas. Vou dar um exemplo com essa katana ou katana. É uma katana bem tradicional, tá? Inclusive não fui eu fiz toda a parte de aço. A parte do aço fui eu que fiz.
Essa parte de cabo de bainha não é minha especialidade. Um outro artesão fez junto comigo para poder ficar mais original. Então o que acontece? A katana, eu vou fazer vou colocar aqui no cinto como se fosse na roupa do samurai. A katana não era a arma de habitualidade do samurai, não era a arma que andava com ele. Primeiro, ficava desajeitado, ele vai quase até o pé da gente, passa do joelho, ficava alto isso aqui, mesmo que se ele usasse na horizontal, ficava sobrando um rabo para trás, um esporão muito grande para frente. E o principal, se ele precisasse sacar com urgência a katana, olha a dificuldade, gente, ó. Olha o meu braço, eu vou ficar um pouco de lado para vocês verem. Eu vou sacar dando um golpe naquela direção. Meu braço já esticou. Agora que ela saiu, ó, vou mostrar para vocês o momento que ela sai. O momento que ela sai, o meu braço já está praticamente esticado. Eu só tenho a força do pulso para dobrar no golpe. Ou seja, ela é impraticável para um saque rápido, para uma situação urbana. Para uma situação urbana, você está numa casa, você está num salão, você está num palácio, a katana não era viável, ela era uma arma para guerra. Você tinha guerreiros de um lado e guerreiros de outro, você já ia com ela na mão e com sangue nos olhos. Excelente arma, com muita habilidade, muito poder de destruição, muito poder de penetração e para decepar. Mas para o dia a dia, o que o samurai usava é a wakizashi. Essa aqui não está com a decoração original, com o aspecto original, fiz uma releitura, mas é isso aqui, é uma wakizashi, uma espada mais leve, mais curta, mais compacta. Fiz com uma curvatura um pouquinho maior que facilita o saque. Inclusive as wakizashi, essa aqui está com 52, o normal seria 40, 45 centímetros. Vou mostrar porque os japoneses normalmente eram mais baixinhos, né? Vou fazer o mesmo esquema, vou colocar aqui no meu cinto. Eu tenho 1,73 m, 74 mais ou menos, tem que medir direitinho. Então, para o japonês, principalmente antigamente, eu era mais alto do que a média. Vou fazer o mesmo saque para vocês verem como é melhor do que o saque da katana. Vou fazer o saque nessa direção como se eu estivesse tendo uma urgência e teria que me defender. Reparem que a rapidez é maior e quando ela sai, aqui ó, saiu, o meu braço ainda está dobrado 90 graus e o meu pulso não precisou dobrar, então eu tenho o pulso reto e eu tenho este movimento de soco para ela ir varrendo e ela já sai golpeando. Então, gente, principalmente se ela fosse 5 centímetros mais curta, 5 até 10 centímetros mais curta, seria ainda melhor para esse movimento, ok? Então, a wakizashi era chamada espada companheira, a espada que o samurai usava no dia a dia, em ambiente urbano, em ambiente social. Mais uma prova que as armas de corte mais curtas eram mais usadas antigamente. Por último, eu vou mostrar uma arma aqui, é uma releitura, mas ela é bem parecida com a copes, que era a arma de corte que os soldados macedônios, né, da Grécia antiga, de Alexandre o Grande, usavam na batalha. Existiam copes maiores, com até 60 de lâmina, mas a copes macedônica era de 30 a 40 centímetros, essa aqui deve ter 35 de lâmina, tá? Essa guarda, já machuquei meu dedo, tá cortando um pouquinho. Essa eu já fiz ela envelhecida, já fiz ela com percloreto, ela tem uns 5 anos que está comigo, muita pauleira, sem nenhum tipo de conservação, sem óleo, sem nada, por isso esse aspecto bem judiado. O que acontece, gente? Os soldados de Alexandre o Grande, que eram os macedônios, usavam a curta. Eles usavam a falange macedônica, que era uma formação de soldados com escudos
e lanças, lanças compridas de madeira e a ponta de aço para espetar os oponentes. E se essa falange fosse desfeita e o combate passasse a ser corpo a corpo, as lanças eram desprezadas e eles sacavam a copes, iam decepando e perfurando os oponentes, tá? Um poder de perfuração e um peso na ponta para decepar. Guerra de antigamente não era bonito, né? Não era nada bonito, não era nada gostoso. Guerra nenhuma é gostosa, guerra nenhuma é bonita, mas antigamente eram muito sangrentas. Com esse tipo de arma muito curta para o que se pensa hoje em dia de uma arma de combate de corte. Então, gente, estamos aqui desmistificando as espadas enormes serem mais úteis, espadas grandes e pesadas, tá? Eles tentavam fazer armas mais leves, mais ágeis, colocar peso como essa aqui mais na ponta se precisasse, conforme o tipo formato, conforme você usar um formato de arma ágil, ok? Sem menosprezar as maiores, sem exagero, mas para situações apropriadas. Inclusive existia depois da katana a nodaki ou nodashi, que era uma um pouco mais comprida, tá? Passando essa aqui que tem cerca de 76 centímetros de lâmina, estou falando só da lâmina, a partir de 80 até 1,20 m eram as nodaki, que você fazia uma batalha em campo aberto mesmo, para pegar o inimigo de longe. Mas a grande maioria eram armas médias e curtas, tá? Só relembrando aqui as medievais, tá? Tinham muitos modelos, que são exemplos. E as gládios, que a gente está cansado em ver esses filmes de gladiadores, né? Ben-Hur, marcaram muita época, épocas sombrias da nossa história, da humanidade, mas que foi necessário para moldar o ser humano como ele é hoje em dia. Mas, mais uma vez, agradeço você que nos acompanhou até aqui. Peço, se você não deu o seu like, dá o seu like, se inscreva, mostre para os seus amigos, tá? E nos acompanhe aqui. Muito obrigado a todo mundo.